Seu amigo, companheiro, sua atualização diária há quase 3 décadas. Atento a tudo o que acontece para as informações chegarem na sua casa. Mas você sabe o que acontece antes de tê-lo em suas mãos? O jornal A Gazeta vai em busca do conteúdo jornalístico, colher as informações de maneira clara e concreta, destacando sua veracidade e seriedade frente a toda a equipe. A confecção da notícia é discutida e analisada diante dos acontecimentos diários, passando pela escrita dos nossos jornalistas, seguindo ao editor e sendo encaixado de maneira harmônica e com coerência por nosso diagramador. Concluindo o processo, toda a elaboração e planejamento dará vida ao material físico, chegando à etapa final com o processo de impressão. Passando por cerca de 50 profissionais e sendo distribuído principalmente em São Bento do Sul, Rio Negrinho, Campo Alegre e Piém, a Gazeta produz cerca de 7.000 exemplares diariamente, para chegar até você e toda a sua família. Agora você sabe o motivo de sermos considerados o maior jornal em assinaturas em Santa Catarina. A Gazeta, com você em todos os momentos. Olá a todos, estamos aqui mais uma vez no auditório do Jornal A Gazeta, seguindo com a nossa rodada de entrevista aos candidatos a prefeito da região. Hoje eu recebo aqui a candidata a prefeita de São Bento do Sul, Rosemary Cândido. Rosemary, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, seja bem-vinda. Obrigada, Marcelo. Obrigada à Gazeta, que está promovendo esse momento rico para que todos os candidatos a prefeito coloquem as suas propostas. E obrigada também à nossa coligação, à nossa equipe e a quem nos acompanha nesse momento. Gratidão. Legal. Eu sou o Marcelo Miranda, editor aqui do jornal, e vamos começar direto já, Rosemary, falando sobre seu plano de governo para São Bento do Sul. Tá, você, vez passada, já foi candidata a vice-prefeita, agora candidata a prefeita. Então, já está mais acostumada com essa correria do dia a dia. E você também, por estar acostumada com essa correria do dia a dia, já está acostumada também a ouvir os pedidos da população, né? Hoje, dentro desse contexto todo, quais são os maiores anseios da população de São Bento do Sul? Eu até trouxe anotado, porque eu não quero esquecer de falar com o público e dizer que nós estamos pensando de forma muito séria nos pedidos, nas solicitações, naquilo que as pessoas estão clamando hoje para a gestão pública de São Bento do Sul. Então, nossas principais pautas, ou o que nós poderemos até falar e abordar hoje, principalmente a questão da saúde, do transporte público, trânsito, cultura, turismo, a questão do autismo, cidade do idoso. Por quê? Porque precisamos cuidar de quem já contribuiu tanto com São Bento do Sul, a questão da moradia, da agricultura e de uma gestão pública em favor da população. A lista é grande. Né? A lista é grande. Vamos ver o que vai dar tempo aí, Marcelo. Começando pela saúde? Começamos. O que você tem de planos para a saúde de São Bento do Sul? Marcelo, é um assunto extremamente sério. Porque quando nós olhamos para as pessoas que pedem por saúde, nós sabemos o quanto é importante a prevenção. Nós sabemos disso e vamos trabalhar nesta frente também. Mas hoje as pessoas falam de consulta médica,
E algumas dizem, eu fui no plantão, eu fui atendido, mas aí eu preciso de um exame. E quando eu considero um exame, que eu vou esperar um exame de sangue simples, e eu tenho que esperar 2 meses para saber o que eu tenho, se hoje eu tenho febre, eu posso esperar por isso? Você pode esperar por isso? A questão do pediatra. Outro dia eu ouvi uma senhora dizendo, eu fui para a fila, aguardar uma consulta, porque naquele dia eu não estava bem, eu estava com dor. Cheguei lá, o profissional da manhã, ela foi às 13 horas, o profissional da manhã não os atendeu. Quando chegou o profissional da tarde, ele disse que ele não deveria atender, porque a responsabilidade era daquele da manhã. E essa senhora foi embora às 16h30, sem o atendimento naquela ocasião. E aí ela lembrou bem, porque quando eu falei de pediatra, ela disse ali tinha bebês de 2 meses que não foram atendidas, embaixo de frio e chuva. Então, quantas propostas e quantas melhorias o nosso plano de governo está prevendo? Que a população tenha consulta por profissional, que tenha pediatra, que tenha neurologista, que tenha as consultas que ele precisa. E, além disso, medicamentos e exames. Isso são algumas das questões. Além do mais, ainda é falado muito da questão do transporte, o quanto uma pessoa sofre, muitas vezes sem o planejamento adequado, quando ela precisa ir para outro município fazer os exames. Pessoas debilitadas, pessoas idosas. E, por outro lado, ainda, também é falado, Marcelo. E nós estamos pensando nisso, em um projeto de viabilidade para a construção de um novo hospital. Nós precisamos pensar nisso, sem dúvida nenhuma. Quantos anos tem esse hospital? E, além disso, a população cresceu. A nossa cidade está completamente diferente. Nós não podemos ficar com a mesma estrutura que nós temos há muitos anos. Basicamente, Marcelo, é isso o que a população tem nos falado hoje, sem contar ainda da lista de espera. Só vou falar aqui do ultrassom, mais de 8.000 pessoas esperando por um ultrassom. Imagine você com uma dor em que o médico pede para você para fazer um exame. Quando você poderá resolver o seu problema se você não tem o exame para o médico resolver o seu problema efetivamente? Você vai hoje, você vai amanhã, você irá depois da manhã para a consulta, mas o problema não será resolvido. Chega ali e não vai para frente daí, né? Exatamente. Tá vendo como a lista é grande, Marcelo? E nem falei tudo que está no nosso plano de governo. Certo. E qual que é a tua ideia para a UPA? A UPA, ela tem uma longa caminhada. Nós temos que lembrar que a UPA, quando nós pensamos hoje lá na construção dela, que hoje se tornou a UPA, ela já começou lá no governo Frank Baumann. Quando nós pensamos que houve começou com um projeto para atender o quê? Empreendedores, para atender empresas que, graças a Deus, cresceram, se desenvolveram e foi possível trabalhar em outro espaço. Mas ali já começou a se pensar em um projeto que viesse a servir a população. Depois de alugar desse prédio, servir as empresas, o que foi que aconteceu? Ela foi comprada, esse terreno, e quando a última gestão deixou o governo, havia um terreno, dinheiro em caixa, 2 milhões de emenda parlamentar, e até hoje, eu não sei por que foi que demorou tanto para que ela saísse do papel. Quando nós
pensamos que uma gestão precisa ter continuidade dos projetos que servem à população, com certeza ela demorou muito, não temos a menor dúvida. Foi preciso ajustes no projeto? Isso é natural, a legislação mudar. É claro que a legislação ela muda com frequência e ela demanda o atendimento de acordo com a necessidade que você tem no momento. Mas o que nós vemos? A UPA ela vai contribuir no atendimento à população, não sabemos disso, contudo, só ela não irá resolver os problemas da população. Quando nós pensamos no atendimento da saúde primária, lá no posto de saúde, e falávamos há pouco dos desafios que estão lá, que não adianta ter só médico se não estiver toda a estrutura. A UPA vem para contribuir? Vem, mas esse ano ela não vai ter atendimento, com certeza ainda. Sim. Então, esse foi um projeto que a atual gestão, infelizmente, ela demorou para que hoje esse prédio viesse a funcionar. Porque o prédio vai estar pronto, mas o miolo ainda, o funcionamento, tem um chão muito grande a ser percorrido, né? Exatamente. Os profissionais, os equipamentos. E o que nós precisamos? Que a população seja atendida. Quando nós pensamos que na última gestão, na gestão PP, ela pegou uma demanda de 30 mil pessoas esperando por consultas e exames e deixou a gestão com 800 pessoas, teve um trabalho efetivo de cuidado com a saúde. E vamos lembrar também que o final da última gestão foi bem conturbado devido à pandemia, né? Bem lembrado, Marcelo, muito bem lembrado, muito. Tudo parou. Foi um sofrimento enorme para a população em geral, para a gestão pública, onde não era possível dar andamento aos projetos que estavam previstos. E, inclusive, vieram muitos recursos, Marcelo. Muitos recursos que ficaram nas prefeituras. E São Bento do Sul não é exceção. Podemos observar nos municípios vizinhos tudo o que foi feito nas gestões atuais, considerando os valores deixados em caixa, que vieram do governo federal, que ficaram para a gestão, para as prefeituras, que tiveram oportunidades de desenvolver trabalhos. E aí, ainda falando em pandemia, Marcelo, quando nós pensamos que a gestão Magno, a gestão do PP, tinha 400 milhões. Era esse o orçamento anual. Essa gestão praticamente dobrou o orçamento anual. Hoje está na casa dos 700 milhões. O que é possível fazer com praticamente o dobro, com 700 milhões? Será que foi feito tudo o que é possível? Eu pergunto para você que está aí nos acompanhando, se você tiver um valor que passa de 400 para 700 milhões, quais são as suas prioridades? Como você vai servir a população com mais qualidade? Que projetos você vai tirar rapidamente do papel? E nós precisamos deixar projetos para a população, não é para o gestor. Os projetos é para servir a população. A prefeitura está lá para administrar os recursos. Até porque uma questão, assim, quando você fala em projetos, né? Se você não tem projeto, não tem como obter recurso. É uma exigência da liberação. Às vezes o dinheiro é até mais fácil, né, do que o próprio projeto. Então, trabalhar nessa elaboração de projeto também é fundamental, né? Excelente pergunta, Marcelo.
os projetos são essenciais. Por isso que nós estamos fazendo o quê? Colocando no papel. E uma das coisas essenciais é que se tenha um instituto de planejamento para que sejam realizadas obras dentro de critérios. A nossa cidade cresceu. Eu não posso, enquanto gestor, enquanto gestora, fazer obras porque um ou outro amigo solicita ou mora em determinada região. Os projetos precisam servir à população. E quem fará isso? Técnicos de engenharia, estudos. O que é que a população está precisando? Porque hoje, Marcelo, nós ouvimos muito isso, que é iniciado obras em muitos lugares, e essa obra tem um tempo muito grande de execução, a população fica à mercê da construção. Por quê? Porque essa obra não começa e tem fim. Além disso, obras que são iniciadas asfalto, por exemplo, e aí vai o SAMAI abrir, porque não tem a rede de esgoto. Será que se nós tivéssemos um instituto de planejamento, isso iria acontecer? Será que a população teria no meio de um asfalto um poste, uma calçada que foi mal feita? E muitas vezes prejudicou lá a pessoa que tem um negócio, a pessoa que está lá trabalhando, gerando dinheiro, gerando impostos para contribuir com o serviço público, porque o dinheiro não é do prefeito, o dinheiro é da população. A prefeitura está lá para servir a população na saúde, na educação, no transporte público e por aí vai. Você citou transporte público agora. Qual a sua ideia para esse... A gente sabe que tem muita reclamação, mas por outro lado a gente também sabe que teve uma licitação recente. Então a gente não sabe ainda como que vai ser o serviço a partir do próximo ano. Mas de qualquer forma, você enquanto prefeita, o que gostaria que fosse feito do transporte público? Eu tenho ouvido com uma frequência enorme, Marcelo. Uma frequência muito grande. O problema que hoje é o transporte público. Horários, rotas. Isso é a principal reclamação. A qualidade dos veículos. E aí, quando nós pensamos, inclusive na fiscalização, até isso, Marcelo, eu tenho ouvido pelas ruas. Não sabemos, por exemplo, uma senhora ontem nos dizendo que ela ficou esperando o ônibus, ele não passou no horário. O que está acontecendo? Essa licitação, será que está prevendo todos os serviços que a população merece? E, por outro lado, nós precisamos oferecer um serviço de qualidade para que as pessoas sejam incentivadas a utilizar o transporte público. Se houver um incentivo, essa população, nós iremos usar mais o transporte público, irá gerar mais recursos para a empresa poderá oferecer um serviço de maior qualidade. Então, é um conjunto de coisas, Marcelo, que precisam acontecer. Outra questão que as pessoas levantam, elas dizem que é muito frio, a nossa cidade é fria, chuvosa, reclamam dos terminais onde esperam por um longo tempo. Inclusive hoje, diante da tecnologia que nós vivemos, por que não pode ter um Wi-Fi à disposição dos usuários? Veja quantas questões nós precisamos atentar. E a acessibilidade? O que está previsto, será? Você falou da licitação, com relação a isso. Hoje nós precisamos ter um cuidado, hoje não, sempre, mas mais do que nunca. As pessoas que têm algum tipo de deficiência,
elas estão muito mais atuantes, elas estão estudando, trabalhando, elas participam da sociedade, elas merecem os serviços públicos com toda a qualidade necessária. Até nesse ponto que você puxou ali, a questão do transporte coletivo, ele vai impactar numa outra ponta, que é outro ponto sensível em São Bento do Sul, trânsito. Eu tenho aqui uns dados que eu tenho apresentado para os candidatos, né? Sim. Para se ter ideia, então, a nossa frota veicular, no dia 31/12 de 2020, ou seja, quando encerrou o mandato anterior e iniciou esse mandato atual, era de 62.961 veículos. Agora, no dia 10 de setembro desse ano, já eram 67.981 veículos, 5.000 veículos a mais em São Bento do Sul em 3 anos e meio. Ou seja, ao final do próximo mandato, nós, seguindo nessa mesma proporção, nós vamos ter mais outros 5.000 veículos. E como é que você está vendo essa questão do trânsito? Quais são os seus projetos e ideias? Você tinha falado há pouco da questão do planejamento. Então, olha só, nós precisamos planejar a curto, médio e longo prazo, porque São Bento vai parar. Quando você me diz que aumentaram 5.000 veículos, hoje nós saímos do bairro Brasília para ir para o centro, nós chegamos a levar 40 minutos. Então, ali nessa região, o que tem... Só falando dessa aqui agora, nesse momento. O que nós temos planejado? Uma rotatória da Transgrilo com Augusto Wunderwall. Além disso, nós também temos pensado ali, um elevado na Augusto Wunderwall com a rua Júlio Oscar Baum, que é onde vai para Fraumbaum ali. A saída da Lavação Taió, né? Exatamente, da Lavação Taió. Ali precisa ser planejado um elevado. Por quê? Porque fica concentrado e não tem como os veículos irem para a Serra Alta e para o centro, tem que passar tudo por ali. Demora, uma demanda muito grande. E ainda falando nessa questão de rotatória, de elevado, na sexta-feira passada, e eu mesma vi isso, eu ia até Serra Alta. Eu voltei no caminho, eu não fui, porque quando eu cheguei na 25 de julho, ali, no sinaleiro, o que precisa? Precisa ali, precisa uma rotatória, sem dúvida. Eu voltei porque eu não ia chegar a tempo em Serra Alta e voltar para o compromisso que eu tinha no centro. E ainda pensando aqui, então, uma rotatória ali está no nosso plano de governo e, além disso, lá na Serra Alta, um elevado no trilho do trem. Essa é mais uma necessidade. Nós estamos vendo, São Bento vai parar com esse fluxo de veículos que vem aumentando com essa frequência. Além disso, então também problema na João Paulo, outra rotatória precisa ali na João Paulo com Antônio Queisemuth, nós sabemos o caminho para Oxford. Quando chega às 17 horas, 13 horas de manhã, até que as pessoas cheguem no seu trabalho. E o tempo de vida que as pessoas perdem. Quanto tempo você já perdeu tempo útil de trabalho, de lazer, para estar junto com a sua família? Ainda continuando, Marcelo, ali, a abertura de uma ligação do bairro Centenário a Paulo Chapieski, que possa sair lá em Rio Vermelho. Essa também é uma possibilidade. Essa, inclusive, está planejada no plano diretor já, né? Está planejada. E agora, o que nós temos que fazer? O que você disse? Planejar. Você não me disse que o que tem de mais importante é o planejamento? Se você tiver planejado, existe possibilidade. Se você não planejar, não irá sair do papel.
Então, aqui está alguns dos pontos que nós precisamos. Nem citei tudo, Marcelo, que está aqui. Que nós precisamos para pensar no trânsito, onde a nossa comunidade tenha uma qualidade melhor, inclusive menos brigas, menos atrasos e por aí vai. Tá, e essa situação toda da famosa Transpão, como é que você também analisa esse projeto, essa situação e essa demora toda? Sim, Marcelo, é uma questão complexa que começou em... Escutem vocês, quando isso começou? 1972. Lá começou isso. O governo, PP, posso garantir isso, trabalhou sempre e com muita vontade de fazer com que esse contorno norte saísse do papel. Mas você sabia que hoje, dentro do governo atual, tem uma pessoa que entrou com uma ação pública para que a gestão anterior não tivesse sucesso? Todos nós acabamos colhendo o fruto, muitas vezes, de um grupo que pensa em atingir um governo, diminuindo os anseios da população. O contorno norte, claro que nós vamos trabalhar nessa Transpão, sem dúvida. Por quê? Porque vai resolver, minimizar os problemas da população. E aí, é claro que tem um desafio enorme diante disso, mas está aí, ó, um dos problemas que aconteceram. Essa ação pública que foi movido, pensando, e hoje essa pessoa faz parte do governo. Certo. Ainda seguindo nessa questão um pouquinho mais sobre trânsito, a gente sabe que a dificuldade de... Como é que eu posso dizer assim? O ônibus acaba não sendo tão utilizado, as pessoas optam pelos veículos, nós temos agora essa licitação nova. De que forma é possível ou tem condições de fazer com que as pessoas deixem o carro em casa e utilizem mais o ônibus? A primeira coisa é melhorar o serviço. Melhorando o serviço, a população vai utilizar melhor. Então, quando nós pensamos nos horários, em rotas e na qualidade dos veículos, isso com certeza irá incentivar a população a utilizar o serviço público. Certo. Vamos trocar um pouquinho de assunto, então. Sim. Vamos trocando de assunto. Entrando na área que você conhece bem, que é a educação. Eu amo a educação. Então, quais são as ideias, projetos da candidata Rosemary ou, quem sabe, futura prefeita Rosemary? Sim, sim. Estou trabalhando para ser a futura prefeita, com certeza. Marcelo, eu vou falar aqui, ó, principalmente o que é que as pessoas têm falado sobre esse assunto. Os colegas professores. Eu prestei serviço como professora nessa área, ocupando diversas funções ali, durante praticamente 34 anos, faltando muito pouquinho. Hoje as pessoas falam, os funcionários falam de formação, é uma exigência muito grande de formação. Inclusive, está no Plano Municipal de Educação, 40 horas de curso anual para os profissionais da educação, os professores. Mas dentro disso, nós temos as pessoas que deixam tudo limpinho. As nossas auxiliares de serviços gerais, elas também merecem formação, merecem curso, merecem que a gestão pública cuide desta população. E sabe por que eu falo isso? Eu falo isso de cadeira, porque durante todo esse tempo que eu vivi dentro da educação, eu via o quanto essas mulheres trabalhavam. Eu via o suor correndo para que deixassem as unidades com capricho para receber os estudantes. Além disso,
elas se sentem educadoras. Eu lembro, eu não posso deixar de falar isso, Marcelo. Eu lembro da dona Edna. Ela, com uma vassoura na mão, e ela dizendo o quanto ela se sentia feliz trabalhando na escola, ouvindo os alunos, deixando tudo limpinho e, ao mesmo tempo, contribuindo para que esse aluno pudesse falar, para que esse aluno se sentisse amado na escola. E que tivesse, porque trabalhe numa sala que não esteja varrida. As cozinheiras, as nossas queridas cozinheiras, você tem ideia que servem refeição, só falando de uma refeição, para 700 estudantes. É muito alimento. Não pode estar cru, não pode estar muito cozido, grudado, queimado. Ele precisa estar saboroso, porque senão essa criança não come. E quando tem os bebês, é um tipo de alimentação diferente. Quando nós pensamos em todas as demandas que está lá, a educação é uma prioridade. Então, todos precisam ser cuidados com atenção. Além disso, ainda falando na formação, hoje nós temos os alunos da educação especial. Nós temos uma demanda diferente de alunos de alguns anos. Vamos imaginar aqui, há 10 anos. E, além disso, veio uma pandemia. A pandemia fez com que o mundo mudasse. Que estudante que nós temos hoje? Um estudante que tem um mundo de estímulos na sua cabeça. Como é que esse professor, se ele não está bem preparado, que ele esteja frente a esses estudantes? E nós precisamos cuidar dos estudantes. Os bebês, as crianças, adolescentes e os jovens e adultos. Nós somos uma rede. E pensando nisso, nós queremos ainda oferecer o Vale Alimentação para o ACT, o benefício alimentação. Por quê? Porque foi uma promessa de governo, inclusive da última gestão, que tivesse esse benefício para o servidor público ACT, porque foi tirado o fundo de garantia. Será que ele também não merece? Será que o servidor que a ACT não come? Além disso, além de então, formação, esse cuidado que nós precisamos ter com todos os profissionais e, além disso, o benefício alimentação, a organização do trabalho, como as pessoas merecem. Você falou de planejamento. Eu escuto o professor falar. Eu escuto. E eles falam. São colegas de trabalho. Sim. Falta uma massinha, falta tinta, falta muitas vezes folha. Para que o profissional... Só estou falando de coisas básicas que o profissional tenha dentro de uma sala de aula. Quando se fala da educação especial, ainda falando aqui, o professor, ele precisa estar extremamente... Quando eu falo professor, mas todos são importantes. É o professor, é o atendente, é toda a equipe. É o especialista, é o diretor, é a equipe toda. Mas aí, ainda voltando ali nessa questão da formação, o autismo, por exemplo. O autismo, ele apresenta muitas comorbidades. Quando nós falamos em comorbidades, são as questões que vêm junto. Por exemplo, uma deficiência mental. Esse aluno, muitas vezes, tem junto questões físicas, emocionais. Eu nem vou entrar aqui em toda a demanda. Mas, além disso, ainda, Marcelo, nós precisamos olhar o nosso plano de cargos e salários. Por quê? Porque não foi mexido. Não foi mexido. Aí, será que o piso está sendo pago?
Nós sabemos que não está. Será que esse professor não merece hoje, diante dos valores que se tem, Marcelo? Dos valores, que era de 400 milhões e foi para a casa dos 700. Não receber o piso? Um profissional que hoje nós podemos dizer que a educação, quando você tem acesso a ela, nós temos o quê? Nós estamos cuidando do futuro de uma população inteira. Quem é que vai cuidar da nossa cidade daqui a alguns anos? Quem é que vai ser o motorista, o advogado, o gari? Quem é que vai trabalhar numa empresa? E tantas outras profissões que são extremamente importantes. Não posso deixar de falar que nós iremos retomar o uniforme escolar. Nós precisamos adquirir a prefeitura uma quantidade para as crianças que não têm esse recurso. Sempre foi comprado uma quantidade para os estudantes que necessitavam ou que desejavam usar o uniforme escolar do município. Por quê? Porque nós precisamos, além de garantir a matrícula, o acesso e o sucesso desse estudante. E muitas vezes o acesso é ter um uniforme escolar também. Eu ouvi isso da população. Certo. Dentro do teu plano, a gente sabe que você tem também uma atenção especial para o idoso, né? Você tem um projeto muito dedicado aos idosos. Quer falar um pouquinho sobre ele também? Quero. Marcelo, nós precisamos cuidar com todo amor e carinho de quem já fez tanto por mim, por você e por tantos outros cidadãos. Desculpe, eu errei. Me deu aqui um erro de português. Desculpem. Nós, quando pensamos em cada cidadão que contribuiu com a população, nós não podemos deixar eles à mercê. Nós sabemos que nós vivemos em uma sociedade capitalista e que ela muitas vezes quer produção. Quem já produziu e quanto? Nós precisamos estar no nosso projeto a cidade do idoso, onde essa pessoa irá fazer atividades físicas, ter cuidados médicos, alimentação. Nós queremos tratar esse idoso como ele merece. Ele não pode ficar sozinho em casa, muitas vezes sem o medicamento. Essa família, nós inclusive estaremos contribuindo com a família quando nós cuidamos do idoso. Por quê? Porque ele poderá, se a família desejar, deixar esse indivíduo idoso, essa pessoa idosa, nesse espaço onde ele poderá passar o dia. Lá ele terá atividades recreativas, atividades que façam com que ele conviva com outras pessoas e com profissionais preparados para esse atendimento, para esse cuidado e o amor que nós devemos ter com as pessoas que já viveram e que já fizeram tanto por nós. Você que é avó, você que é avô, nós sabemos, eu sei do amor que você tem pelo seu filho, pelo seu neto, e nós queremos ajudar e dar a qualidade de vida que você merece. Legal. Já estamos aqui com mais ou menos 40 minutos de conversa, né? Vamos fazer um intervalinho rápido, a gente volta daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente está de volta, então. A escolha que você faz hoje vai impactar diretamente no seu futuro. Essa frase vale para falarmos de política, mas também vale para cuidar da sua saúde. Por isso, assim como você deve cuidar do seu voto, você deve cuidar do seu sorriso com quem entende do assunto.
Aqui na região, ninguém é mais referência em dentes fixos e implantes dentários do que a Oral Sim. Eu sou a doutora Manuele Lindsmayer e nesse momento que estamos falando de eleição e democracia, gostaria de reforçar a importância de você fazer boas escolhas. Na política, para você escolher o seu candidato, você conta com entrevistas, como esta que estamos assistindo. Já na saúde bucal, você pode contar com a gente. Venha conhecer a Oral Sim, a clínica referência em implantes dentários. Escolha com consciência, cuide do seu futuro. Cardápio incrível, venha se deliciar. Ambiente moderno pra sua fome matar. Atendimento especial, tudo feito com carinho. Jumbo Burgueria, venha experimentar. Jumbo Burgueria é qualidade. A hamburgueria mais gostosa da cidade. Jumbo Burgueria é qualidade. A hamburgueria mais gostosa da cidade. Descubra o Condomínio Cristal. Apartamentos de 2 e 3 quartos, com áreas de 84 a 104 metros quadrados, distribuídos em 3 torres elegantes. Aproveite o alto padrão de acabamento, portas internas acústicas e infraestrutura para ar-condicionado. Com baixo custo de condomínio, graças ao sistema de energia solar, você ainda desfruta de uma ampla área de lazer com 2 salões de festas totalmente equipados, elevadores modernos e segurança avançada com sistema de câmeras e botões de acesso. Viva com conforto e sofisticação no Condomínio Cristal. Retomamos aqui então a nossa entrevista com a candidata a prefeita de São Bento do Sul, Rosemary Cândido. Rosemary, vamos falar um pouquinho sobre turismo de São Bento do Sul e cultura? O que nós temos de projetos? Nosso plano de governo está muito bacana. Quando nós pensamos que nós vemos a família precisando de lazer, nós com tantos artistas, tantos artesãos, a nossa cidade é a cidade da cultura. Ouvindo a população, não é o que eu penso, o que a nossa equipe pensa, o que a nossa coligação, mas o que a população precisa, o que ela quer. Ela quer mais shows. Ela quer que os artistas locais sejam valorizados. E aí eu pergunto, muitas vezes o município tinha recurso para investir em R$100 mil em uma dupla sertaneja na Expoama do ano passado, mas pediu de graça para que artistas daqui de São Bento do Sul fizessem o seu trabalho. É justo. Me diga, você que é um artista, você que ensaia todos os dias, você que se dedica, não teremos que ter essa valorização? As pessoas que estão aqui e fazem os seus produtos, elas merecem que os seus produtos sejam vistos, que os seus produtos sejam comercializados, vendidos. E eu falo isso, Marcelo, com amor e carinho, porque a minha mãe fazia calo no dedo, fazendo crochê, para ganhar um dinheirinho. Então, eu sei o que é isso. E, Marcelo, quando nós falamos em lazer,
A nossa cidade tem um exemplo aqui, o Ecoparque. O Ecoparque não se tornou um atrativo para a nossa população? Exato. Por que não podemos ter mais um Ecoparque? Por que não o Parque 23 de Setembro ser um lugar agradável, um lugar cuidado? Outro dia nós fomos lá, eu sinceramente fiquei assustada quando uma pessoa disse, vá lá ver, Rosemary. Nós fomos. Chega de ficar abandonado os lugares onde as pessoas podem ir ter um piquenique agradável com a família. Uma família que trabalha durante a semana inteira, você não merece ter um lugar onde possa ter um momento de lazer com os seus filhos? Por que não ter um show, talvez um show de rock mais levezinho, né? Outros gêneros também. Num final de tarde, por exemplo, num domingo, lá no Ecoparque, nós temos as nossas retretas, que são um sucesso, que são uma alegria, que as pessoas assistem, as pessoas amam. Mas nós também precisamos promover os outros artistas que estão aqui. E quando nós falamos em turismo, em cultura, já vem o turismo. O turismo, falando lá dos produtos que são feitos com tanto capricho por tantos artesãos que estão aqui, se nós atrairmos turistas, nós teremos o nosso comércio, as pessoas vêm aqui para comprar, as pessoas vão usar muito mais hotéis, restaurantes, vão poder trazer pessoas de fora que irão gerar o quê? Dinheiro. E isso faz com que tudo se movimente de uma forma diferente. O nosso comércio local, ele precisa ser incentivado e ele precisa ser apoiado pela gestão pública. Precisamos fazer parcerias com a iniciativa privada. Tem uma senhora que me disse, professora, se não me atrapalharem, já me ajudam. Já é lucro. Já é lucro. Então, ao mesmo tempo, quando nós falamos aqui, festivais de música, por que não ter com tantas pessoas? Participei de um evento com a Missão Social Águias, junto com o grupo de mulheres, Ação por Elas, participamos de um evento onde uma das nossas componentes do grupo convidou músicos, artistas, para vir tocar no coreto. Sabe o que uma criança falou? Vocês tinham que vir aqui toda semana, todo domingo. E a praça encheu de pessoas, prestigiando o que tinha ali. Quando nós vemos tudo isso, não tem como nós deixarmos de lado aqui, a cultura e o turismo. Certo. Você também tem um projeto aqui que eu estava dando uma olhada no teu plano de governo referente ao bem-estar animal, né? Ai, que bom que você lembrou disso. A questão da causa animal, o bem-estar animal, é uma questão de honra. Nós cuidarmos. Eu tenho oportunidade de conviver com um grupo, com os patudos, a galera do bem, onde eles fazem um trabalho fantástico. E eu vejo, posso falar isso como pessoa, eu vejo o quanto é necessário ter uma casa de passagem animal. Queremos fazer parcerias, queremos cuidar dos animais que estão doentes, ficarmos em um lugar até que eles possam ser adotados. E isso, cuidar do animal, você que tem um,
sabe o quanto isso demanda custo. Sim. Outro dia eu vi uma pessoa dizendo que muitas vezes ela deixa de comer para cuidar dos animais que ela tem. Outro dia falava com uma pessoa que a mãe dessa pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer, ela faz um trabalho voluntário, com algumas ajudas, mas é praticamente sozinha. Ela cuida de 20 animais. Falava com outra pessoa que diz que faz parte de grupos onde um doa 15, outro doa 20, outro doa 30. Recursos que sem eles é impossível cuidar dos animais. Então a população, ela está fazendo, mas ela está fazendo muitas vezes sozinha. Então, a casa de passagem animal é uma questão de honra no nosso plano de governo. Estamos falando com você, você que cuida, você que ama esses animais. E por trás de um animal tem uma família, tem uma pessoa, tem muitas questões que quem trabalha e cuida lá dos bichinhos sabe. Os animais hoje já fazem parte da família, né? Exatamente. A sensação que a gente tem é que elas fazem parte da nossa família. Vamos trocar agora de um assunto para outro, assim, bem distante. Da causa animal, vamos partir para o SAMAI. A gente sabe que, de uns tempos para cá, o SAMAI tem recebido algumas críticas, tem tido alguns problemas. Quais são as suas ideias referentes à autarquia ali? A primeira questão que eu vou falar, é que hoje, os dados que você tem, de 23, né? 2023, o SAMAI tinha em caixa 22 milhões. Mas a minha pergunta, para você que usa água, e quem não usa água, é impossível nós ficarmos sem esse bem. Será que o dinheiro é para ficar em caixa ou era para ser investido na população, nos serviços? Inclusive, era uma promessa da gestão atual de diminuir o custo. Por que isso não aconteceu? Outra coisa, tenho visto e ouvido a população reclamando da falta de água nos bairros. E imagine, Marcelo, se tivesse acontecido algum tipo de estiagem, de longa estiagem. Isso nem aconteceu e já está faltando água. Então, será que esses 22 milhões deviam estar em caixa ou sendo usados em investimentos para prover a população dos serviços? E falando ainda nessa questão, o esgoto. Eu tenho aqui dados que é possível diminuir, reduzir a taxa de esgoto em 20%. Porque nós sabemos que está sendo cobrado da população que ainda não fez a ligação. Mas a conta vem. Então, que tipo de investimento está sendo feito? Que tipo de serviço você merece? Será que, com 22 milhões em caixa, você deveria estar sentindo a falta de água? E aí eu falo com as mulheres, Marcelo. Chega o final de semana, é casa para limpar, é roupa para lavar e sem água. É impossível. Tem que ter investimentos muito sérios. E precisa ser tratado com muita atenção essa questão. O SAMAI. E o lixo. Ano que vem a gente tem licitação, inclusive, para empresas de coleta. É mais uma questão a ser muito bem analisada. E ainda falando aqui, Marcelo, a nossa usina, ela poderia estar, e nós vamos trabalhar nisso,
para que ela seja utilizada com todo o seu potencial, onde diminui hoje o uso do quê? Dos aterros sanitários. Um investimento que foi feito pelo município na usina e ela não está sendo utilizada em toda a sua capacidade, por quê? Vamos nos dedicar a uma gestão de qualidade. Não é para mim, não é para você, Marcelo. É para você, população. É você que merece o serviço público de qualidade. Certo. Um outro assunto aqui em São Bento do Sul também, a questão agrícola, né? A gente sabe que apesar da cidade ser conhecida como industrial, mas ela tem um forte quê na agricultura. Quais são os projetos e ações previstas para esse setor? Marcelo, uma das questões é ampliar o programa Porteira Aberta, auxiliando os produtores em serviços que melhoram as condições lá da produção, a qualidade de vida, inclusive. Como é que essa população, ela se movimenta? Teve uma senhora que me disse... E ela não falou isso só para mim. Ela falou isso onde tinha um grupo de pessoas, dizendo que lá onde ela mora, e a produção dela é agrícola, não passou a patrola nesses 4 anos. Ela falando inclusive de luz, coisas mínimas. E quem é que pode ficar sem comer em qualquer lugar do mundo? A agricultura, ela tem que ser uma das prioridades também. E ela será, está aqui, ó, no nosso plano de governo. Ela precisa de profissionais. Por exemplo, o veterinário, se a pessoa, o proprietário, ele tem os animais, vamos imaginar lá as vaquinhas de leite. Por que o veterinário não pode ir lá e analisar? Ele que é um profissional formado para isso, verificar se o animal poderia produzir mais, às vezes com uma quantidade mínima de investimento, de orientação. Todo esse conjunto facilita para que a agricultura tenha um rendimento maior. Vamos incentivar a aquisição dos produtos agrícolas, inclusive na alimentação escolar. O mínimo, não vamos ficar no mínimo, vamos utilizar o máximo de capacidade, valorizar. Você que é agricultor, que levanta cedo, que trabalha aos sábados, aos domingos, de madrugada, e é sol, chuva, que muitas vezes corre risco de perder tudo o que você produziu. Precisamos ter uma atenção diferenciada com esses produtores. Está aqui, no nosso plano de governo. Certo. Trocando também, agora a gente vai trocando de áreas. Habitação. É outro tema. Muita gente fala sobre a necessidade de construção de casas populares, necessidade da EMAB ser melhor estruturada. Vocês também analisam dessa forma que é necessário investimentos também na parte de habitação? Quem é que pode ficar sem um lugar para habitar? Ninguém. Ninguém. A estrutura da EMAB, hoje, ela está na casa dos 5 milhões. 5 milhões. A estrutura dela. E aí, eu te pergunto, você concorda que um governo não construa e entregue casas para a população? Nenhuma casa para a população? O último governo deixou para a gestão atual colocar a fechadura, a chave e entregar, inaugurar 244 casas. 244 casas para a população. Eu vi, porque
participei de reuniões onde o seu Magno dizia que a população merecia, que a população merece casas. E assim foi feito. Então, é preciso que se tenha investimentos nessa área, sem dúvida, parcerias. E quando nós pensamos nessa estrutura que está aí, hoje, ela não é funcional. Se no governo não for entregue nenhuma casa construída e entregue, é porque ela não serviu à população. E quanto a esses modelos de loteamentos grandes, assim, porque a gente tem o Alpestre e tem o Santa Fé, que são 2 modelos grandes de loteamentos. Você é favorável a esses loteamentos maiores ou que se façam blocos menores em termos de número de casas? O ideal é que sejam blocos menores por conta da infraestrutura como um todo. O uso dos postos de saúde, das unidades escolares, das próprias ruas, estradas, a questão do ônibus, tudo isso. Então, hoje, existe projetos para que sejam menor o número de casas. Era um modelo antigo que se tinha. Hoje, é defendido esse modelo, com menor número de população. Certo. Com relação à pavimentação, então esse também é outro tema que em São Bento do Sul a gente sabe que é uma carência antiga, não é de agora. Foram feitas várias obras, estão sendo feitas várias obras, mas ainda faltam muitas a serem feitas, né? A ideia é seguir com um programa robusto de pavimentação também? O asfalto, todas as pessoas gostam. Não temos dúvida disso. No nosso programa de governo está lá, ó. Primeira coisa, Instituto de Planejamento. Esse instituto, esses profissionais da engenharia, técnicos, dirão da necessidade de onde se colocar asfalto, precisam ter critérios. Você não acredita que deva ter critérios de quais ruas serão asfaltadas? Você concorda que as ruas devem ser onde tenha o maior fluxo de carros, de casas, equipamentos públicos? Porque eu mesma não entendo. Por que ter asfalto? Muitas vezes em ruas, inclusive, sem saída. E ruas que foram financiadas. E muitas vezes deixou-se lugares, a população à mercê de um poeirão danado, porque eu mesma vi isso, lá em Serra Alta, no nosso... Esse é só um exemplo, né? Onde não se entende. Um senhor, Marcelo, com toda a sua simplicidade, ele me fez essa pergunta. Professora, me diga, eles estão pagando mais imposto, mais IPTU? Por quê? Nós aqui ficamos sem asfalto. Nós não entendemos. E aí é que eu falo do Instituto de Planejamento, onde não se... E a população fala que é aberto buraco em tudo quanto é lugar, começado em vários lugares da cidade. Eu mesma vi uma pessoa onde ela tropeçou e caiu, eu vi. Por quê? Foi começado, não foi terminado. Eu vi a população lá em Serra Alta, em uma das ruas, eu não lembro agora o nome da rua, tendo que deixar o carro embaixo do morro, subir a pé, e esse asfalto sendo... Não tinha ninguém trabalhando. Ninguém. Então, aquilo ia terminar quando? Por que não dá para começar um lugar... terminar como a população merece? Tem gente que não sai de casa. Tem gente que falou, hoje eu vou chegar mais tarde, porque eu estou aqui com um problema, não consigo sair da minha casa. Que qualidade de vida é essa?
Eu penso que o asfalto é bom, claro que é bom, mas ele precisa ser feito com qualidade. E a qualidade tem asfalto que não foi entregue e já está lá com buracos. Será que não é dinheiro público jogado fora? Quando qualquer coisa que o poder público faça e dali a pouco não tem a durabilidade necessária? Será que os lugares foram os mais adequados? São perguntas que as pessoas me fazem e que eu também me faço. E aí a importância de um plano de governo comprometido com a população. Porque o plano de governo, ele não é para uma pessoa. Ele é os serviços, o compromisso que aquela gestão está assumindo com a população. Certo. Outro tema que também faz parte da estrutura da administração pública é o desenvolvimento econômico. Nós temos hoje em dia a gente fala muito em empreendedorismo, inclusive aqui no jornal a gente está nessa semana publicando algumas reportagens sobre empreendedores, pessoas que resolveram investir no seu próprio negócio. De que forma a prefeitura pode seguir apoiando ou gerando oportunidades para quem quer empreender, desde o pequeno às grandes empresas que possam vir para cá para gerar empregos? Sim. Essa é uma questão muito séria. Por quê? Porque o nosso jovem, ele vai embora. Se ele não tiver educação de qualidade, se ele não tiver preparo e se a cidade não tiver investimentos. Está aqui no nosso plano de governo que nós possamos mostrar o potencial da nossa cidade, dos investimentos que estão aqui. O município, a prefeitura, o poder público precisa investir, precisa muitas vezes mudar essa matriz econômica que está aí hoje, se nós queremos trazer investimentos, se nós queremos trazer novas empresas, o poder público precisa apoiar, precisamos ter incubadoras, onde essas pequenas empresas, os investimentos tenham um tempo para que ela consiga se firmar dentro do seu negócio. Quantas empresas fecharam desde 2018? Essa é uma boa pergunta para nós vermos como a geração de emprego está crescendo. Será que houve? Será que houve crescimento das empresas em São Bento do Sul? Precisamos trabalhar para isso, com certeza. E quando nós olhamos o jovem, ele hoje está muito ligado em várias frentes de trabalho. É preciso que ele tenha investimento, formação adequada. Nós precisamos divulgar São Bento do Sul em revistas especializadas. Por que eu digo isso? Para que o nosso país todo conheça o quanto São Bento do Sul pode e deve receber investimentos. Essa é uma forma de nós mostrarmos o potencial de São Bento do Sul. E aqui tem gente de muita qualidade em diversos setores, né? Empresas referência e tudo mais. Exatamente. Olha a grandeza e a gratidão, inclusive, que nós temos por essas empresas, esses empreendedores, empresários, serem provedores de trabalho para que a nossa população tenha um poder aquisitivo, um potencial de qualidade de vida para a população. Certo. Um tema que a gente ainda não abordou, mas que também é bastante importante para boa parte da comunidade, esporte. Sim. Tá, eu já vi que vocês
vocês, que eu digo, a sua coligação e a senhora como candidata a prefeita, tenham a ideia de duplicar o número de campeonatos no município. Além disso, quais são as outras ações previstas para o esporte? Eu quero até pegar aqui no nosso plano de governo, porque nós acreditamos, primeiro, Marcelo, primeira coisa, é que esporte não é só competição. Esporte é qualidade de vida. Esporte é saúde. É saúde. Quem pratica esporte tem uma qualidade de vida muito melhor, trabalha a criança, o jovem, a mulher. E por que não o idoso jogar uma bolinha também? Sim, né? Não tem idade. Então, tem várias demandas nesse sentido. Quando nós pensamos no esporte amador, nós queremos dobrar a quantidade de campeonatos. Hoje, tem muitas pessoas que reclamam dessa questão de que diminuiu muito, porque não tem, por exemplo, mais no domingo. Atividades, campeonatos que antes, na antiga gestão, posso falar disso, com certeza, que eram promovidos. Pensamos, quando aqui, eu tenho que olhar e falar aqui, mas porque é tão importante que eu não quero esquecer. Começando lá pela Promosul. Hoje nós sabemos que a prefeitura está aí com a aquisição da Promosul. Então, uma área multiuso, podendo, além da questão de feiras, festas, eventos, e aqui entra o esporte. Imagine aquele lugar recebendo investimento que as pessoas merecem do esporte. Todo aquele espaço que tem lá, com shows musicais, não quero falar só aí não do esporte, complementando isso tudo. Espetáculos de dança, é que é todo um conjunto, não é verdade, Marcelo? Uma coisa vai puxando a outra. Quando nós pensamos que lá tem um campeonato, por que já não pode ter algo a mais? Por que não? Nós somos uma cidade da cultura, da música, que incentiva o esporte, e queremos esse título da música também, que venha para nós novamente, não é? Então, além disso, ainda vou falar aqui desse assunto, que ele é de suma importância. Quando nós falamos em esporte, a organização, a formação de trilhas lá nesse espaço, quiosques, brinquedos infantis, quadras esportivas, academia de ginástica. Por que não pode ter também uma lanchonete boa lá? Por que não? Né? Aí, estamos falando, e eu falei disso, mas falei de uma forma que não entrou aqui naquele momento, a questão do esporte, mas um ecoparque, onde tenha, então, essas trilhas, onde uma piscina pública a mais. Hoje, não comporta mais a piscina que se tem. Tem um número grande de pessoas esperando para utilizar. Então, está na hora de São Bento do Sul ter um projeto que contemple mais uma piscina pública. Falando em esporte, não está aí uma boa oportunidade? Exato. Nós não temos grandes desportistas aí que nos orgulham? Por que não instituir o seguro para atletas? Será que você que é atleta não merece? Com certeza merece. Rede de serviços esportivos com academias e escolas de treinamentos, com o objetivo de ampliar o acesso a práticas esportivas. Criar um programa de saúde preventiva através de atividades físicas para a população. Então, o nosso plano de governo está pensando
nisso com toda a atenção que o nosso são-bentense merece. Está aqui. Ouvindo a população, foi colocado no papel. E ele vai sair do papel conosco. Legal. Passamos aqui um pouquinho de 1 hora já de conversa. Conversa rende, né? Muito, Marcelo. Teria mais algum tema que você considera especial que a gente poderia abordar, que não foi citado ainda, porque a gente já falou tanta coisa, né? É tanta coisa. Tanta coisa. Exato, porque eu costumo dizer, as pessoas não... Muitas vezes a gente, quando está de fora, não tem noção o quanto São Bento do Sul é grande e exige atenção em tantas áreas diferentes, né? Sim. Marcelo, eu preciso falar de uma questão que me foi abordada na semana passada. Uma pessoa me disse que o combustível dela foi consumido muito rápido. E aí a pessoa me perguntou, será que essa bomba lá está mesmo dentro dos padrões que ela deve estar? E aí eu pensei, de quem é essa responsabilidade? Do PROCON. Para o PROCON, foi feita a aquisição de um imóvel. Mas será que eles têm instrumentos, equipamentos para fazer isso? Para fazer a fiscalização adequada? E assim, a fiscalização é pensando na população. E quem está fornecendo os produtos, está tudo certo. Está tudo certo. Mas quantas fiscalizações o PROCON tem feito? Outro dia, uma outra senhora me disse que ela comprou um produto vencido. Hoje, nós já temos aqui, que bom, grandes redes de supermercados. Mas nós precisamos olhar pela população que adquire os produtos. Será que está sendo fiscalizado? Ela diz que comprou um produto vencido. Outra pessoa falou que pegou um produto da prateleira, quando ela era R$6, na hora de pagar era 12. Será que o PROCON está fazendo a sua função como a população merece? É um questionamento. Mais uma coisa que eu gostaria de falar ainda. O compromisso do nosso vice-prefeito de trabalhar pela população. Um trabalho sério. Porque qual é a função do vice-prefeito? É substituir o prefeito quando ele não está, na ausência. E aqui eu já quero me comprometer, Marcelo, que eu quero fazer isso se tiver a felicidade de ser eleita por você, eleitor. De muitas vezes sair, deixar espaço para que o vice assuma enquanto prefeito, para ele sentir as dores da população, o que ela realmente precisa. O nosso vice-prefeito, o compromisso dele é trabalhar todos os dias. Sabe por quê? Porque a função dele está lá. Ele recebe, em 4 anos, mais de R$500 mil. Quanto você trabalha? Quanto eu trabalho? Quanto você trabalha para receber R$500 mil? Mas não é só o vice que precisa trabalhar. Tem um assessor. Ele recebe praticamente, receberá, porque essa função é nova. Praticamente ou igual o vice-prefeito. Você pode concordar moralmente que uma pessoa receba este montante em valores e não exerça um trabalho
em prol da população? Eu não posso concordar. Eu não posso, enquanto cidadã. E você, eu tenho certeza que também não concorda. Então, o nosso compromisso é esse. E o nosso vice, o Zé Fernandes, ele é um empresário. Então, a nossa gestão ficará, se tivermos a felicidade de, com o seu voto, sermos eleitos, equilibrada. Uma mulher, um homem, na gestão, na majoritária, uma pessoa que trabalhou durante quase 34 anos de serviço público e uma pessoa, um profissional da iniciativa privada. Precisamos olhar com toda a atenção do mundo para a iniciativa privada também. Precisamos olhar para quem exerce a atividade pública, que é funcionário, que faz toda essa máquina funcionar. Porque quem é que está lá todos os dias? É o funcionário público. Ele merece atenção, merece respeito, e aos quais eu tenho, posso dizer que tenho, porque durante todo esse tempo fui uma profissional do serviço público também. E teremos alguém junto conosco da iniciativa privada. E eu quero falar, Marcelo, com as minhas queridas mulheres. Agora é para você esse recado. Nós somos mais de 50% das eleitoras do nosso querido município de São Bento do Sul. Nós podemos fazer uma mulher prefeita. Eu nunca foi um sonho, Marcelo, ter um quadro na parede de prefeita. Mas muitas mulheres me pediram. E elas falam, eu vou dizer que inclusive senhoras, Marcelo, que me dão um orgulho danado, senhorinhas, dizem que será importante ter uma mulher. Para que nós tenhamos uma fatia das decisões. Nós que fazemos tanto. Você que lava, passa, cozinha, cuida dos filhos, trabalha fora. Eu sei o que é ser mulher. E eu quero estar junto com vocês na próxima gestão, se vocês ajudarem. Sozinha, eu não consigo nada. Mas eu também não estarei sozinha. Estarei junto com uma população de mais de 50% de eleitoras. Você merece. Eu sou mãe. Eu sei também o que é passar uma noite mal dormida, com um filho doente. Eu sei o que é ter 3 turnos de trabalho. Eu sei o que é, muitas vezes, não ser ouvida na sua integralidade, porque nós somos diferentes. E nós queremos também ter uma parcela de decisão. Conto com vocês. Legal, então. Conversamos bastante aqui, vários assuntos. Rosemary, agradeço demais a tua participação aqui no nosso programa, na nossa rodada de entrevistas. Desejo boa sorte aí nas eleições e suas considerações finais. Meus queridos, votem 11! Votem Rosemary Zé Fernandes por uma São Bento melhor de verdade. Muito obrigada, gratidão, Marcelo, Jornal A Gazeta e a toda a nossa equipe, a nossa coligação. Rumo à vitória! Isso aí, então. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. A gente conversou aqui com a ex-secretária de Educação, agora candidata a prefeita de São Bento do Sul, Rosemary Cândido. Até a próxima.